Deus abençoado. Se possível, por favor, se coloque em pé. Por favor, se coloque em pé. E abra a tua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 1. E vamos ler a partir do versículo de número 21 até o versículo de número 27. Carta de Tiago, capítulo de número 1, e vamos ler a partir do versículo de número 21 até o versículo de número 7. Quem achou, por favor, diga amém. Amém. Tiago 1, versos 21 a 27, diz assim: Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Tome o seu assento. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero vos pregar nesta noite, subordinado ao tema voltando a olhar no espelho. Voltando a olhar-se no espelho. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Voltando a olhar-se no espelho. Mais uma vez. Voltando a olhar-se no espelho. Eu sempre parto do princípio que toda a Bíblia, ela tem as suas peculiaridades. Apesar de ser um único escritor, ser uma única inspiração, aonde toda a Escritura aponta para uma única razão, para uma única fonte, e esta fonte está na pessoa de Jesus Cristo. Você consegue ver Jesus no início de todas as coisas, lá no Gênesis, e você consegue ver Jesus no final de todas as coisas, lá no Apocalipse. Portanto, toda a Bíblia Sagrada, seja Velho, seja Novo Testamento, ela tem como fundamento, ela tem como linha principal de pensamento, ela tem como base, ela tem como âncora a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, eu já parto deste princípio e já digo que tudo que seja pregação, igreja, culto, louvor, adoração, tem que ser através e para a pessoa de Cristo. A pregação que não tem Cristo não é pregação. O culto que não tem Cristo não é culto. O louvor que não tem Cristo não é louvor. É qualquer coisa, é preleção, é exposição, mas não é pregação. É música, é cantoria, é demonstração, é show, mas não é louvor. É reunião, é um ajuntamento de pessoas, é uma festa, mas não é culto. Para ser
ser pregação, para ser culto, para ser louvor, tem que estar em primeiro lugar a pessoa de Jesus Cristo. Tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. Você tem que focar em Jesus Cristo, porque o resto é resto. Focando em Cristo, o resto acontece. Focando em Cristo, o resto vai ser acrescentado. A pessoa primordial, aquele que é o dono dessa igreja, aquele que é a estrela dessa igreja, não é o pastor Silas, não é o irmão Eliezer, mas é a pessoa de Jesus Cristo. Quando você lê a Bíblia, você consegue entender isso. Porém, todos os livros da Bíblia têm as suas peculiaridades. Todos os livros da Bíblia têm as suas diferenças, têm as suas singularidades. E quando você olha nas cartas do Novo Testamento, quase todas elas, isso falando das cartas paulinas, as epístolas de Paulo, você vai ver que todas elas, englobando Hebreus, Romanos, elas têm duas coisas em comum, são duas características em comum. A primeira delas é que estas cartas de Paulo, Éfeso, Tessalonicenses, Colossenses, Coríntios, elas têm um endereço certo. Você sabe que Paulo, na carta aos Coríntios, está falando com a igreja de Corinto. Você sabe que em Éfeso, Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Você sabe que em Colossenses, Paulo está falando para a igreja de Colosso. Quando você abre Romanos, que é uma das cartas que os teólogos chamam de a catedral das doutrinas, ali esta carta, no estudo mais minucioso, vai ver que está direcionado para os irmãos que se convertiam em Roma. Ou Roma tinha uma grande abrangência, mas o pensamento real, o pensamento mais aceito dos teólogos e intérpretes da Bíblia, é que a carta aos Romanos foi escrita para os irmãos que se convertiam em Roma. E assim por diante, todas as cartas de Paulo, Timóteo, foi escrita para o seu filho Timóteo, que era pastor de uma das igrejas da qual Paulo havia levantado. A carta a Tito também foi uma carta escrita para um dos obreiros de Paulo, que estava pastoreando uma das igrejas. Eram cartas endereçadas, com endereço certo. Elas tinham um destinatário. A segunda peculiaridade, a segunda singularidade destas cartas, o que tem em comum nas cartas de Paulo, e podemos até englobar Pedro, as cartas de Pedro, é também que elas tratavam de problemas doutrinais. Você pode ver que todas estas cartas, elas têm uma riqueza teológica muito grande, elas têm uma riqueza literária muito grande. Paulo era um homem letrado, Paulo era um homem estudado, Paulo tinha faculdade, Paulo tinha pós-graduação, Paulo era um homem que tinha um grau elevado acima dos outros discípulos, e é uma das razões por que Deus chamou Paulo, é justamente para fazer este trabalho. Paulo, ele faz mais ou menos a ideia de Cristo. Uma certa vez eu perguntei para o meu pastor lá no Rio Grande do Sul, pastor João Oliveira, e eu perguntei para ele sobre algumas questões, e ele me fez um gráfico dizendo: Jesus, quando ele foi formar o evangelho, ele pegou a lei, pegou os costumes judaicos, ele pegou a lei, o cotidiano, e formou o evangelho como uma boas novas. Paulo, ele pega a lei do Antigo Testamento, ele pega a pregação de Cristo e ele sistematiza e forma a nossa teologia. Eu não gosto da palavra teologiza, porque Cristo pregando é teologia pura, Cristo pregando é a revelação pura de Deus. Paulo, ele sistematiza a pregação de Cristo nas suas cartas. Mas quando você chega em Tiago, você vai ver que ela não tem nada disso. Tiago, ele não se preocupa em endereçar a sua carta a alguém. Tiago, ele não se preocupa em resolver problemas doutrinários. Não existe riqueza teológica na carta de Tiago. Eu estou falando comparado a Romanos, por exemplo. Eu estou falando comparado a Hebreus, que são riquezas teológicas e literárias muito grandes. Tiago não. Tiago, ele escreve uma carta endereçada a
todas as igrejas. Por isso que na teologia, a epístola de Tiago é chamada de epístolas gerais, porque não tem endereço certo. Ela serve para todos os crentes, ela serve para todas as igrejas, ela é endereçada para todos aqueles que creem em Cristo. E Tiago, ele não se preocupa em descrever sobre coisas literárias, sobre as anuâncias da lei, sobre as comparações teológicas da Bíblia, a pregação de Cristo. Tiago, ele não se preocupa em trazer esta riqueza literária, mas ele pega a sua carta e faz algo extremamente importante, que é justamente se preocupar com um cristianismo real, com um cristianismo verdadeiro. Ele faz uma carta totalmente usual. Você lê Tiago e você entende o que ele está falando. Tiago está dizendo para os crentes daquela época, Tiago está dizendo para os pregadores daquela época, Tiago está falando através da mensagem, da inspiração que ele recebe de Cristo para aquela época, dizendo para aquela gente que o verdadeiro cristianismo, ele não está baseado em uma fé morta. O verdadeiro cristianismo, ele não está baseado em uma crença. O verdadeiro cristianismo, ele não é uma ideologia intrínseca. O verdadeiro cristianismo, ele não é uma via de pensamento, ele não é uma filosofia de vida, não. O verdadeiro cristianismo é justamente o resplandecer da glória de Deus para o mundo. Você congrega, você recebe a salvação, você recebe a palavra, você tem uma vida transformada, você tem uma vida mudada, e através da sua vida mudada, você começa a irradiar a presença de Cristo para o mundo. Você pega o crente, que está na igreja, e ele está dizendo: olha, vocês que são cristãos, que creem em Jesus, que foram salvos pelo Evangelho, o cristianismo de vocês não deve ser encarado como uma filosofia de vida, como um aprendizado empírico, como algo que simplesmente faz você sentir bem. Não, o cristianismo de vocês tem que ser demonstrado através das obras. A fé é para Deus, as obras é para o mundo. Vocês têm que ser crente a tempo e a fora de tempo. Vocês têm que testemunhar de Cristo a tempo e a fora de tempo. Tem que ser crente na igreja, tem que ser crente no mundo, tem que ser crente aqui dentro, tem que ser crente lá fora, tem que orar aqui dentro, tem que orar lá fora, tem que falar línguas aqui dentro, tem que falar lá fora, tem que profetizar aqui dentro, tem que profetizar lá fora, tem que ser luz aqui dentro e tem que ser luz lá fora. Tiago, ele pega tudo que ele aprendeu de Cristo, e segundo alguns estudiosos dizem que Tiago foi irmão de Cristo, e para a decepção de um ser humano, de Cristo não, mas de um ser humano, Tiago só passou a ser discípulo depois que Jesus ressuscitou. Mas quando Jesus ressuscita, quando Jesus ressuscita, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Tiago vê o seu irmão, ou ele entende, ou compreende, ou fica sabendo que o seu irmão foi crucificado, porque a Bíblia diz que lá na crucificação de Cristo estava Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e João, seu primo. O resto tudo vazou, o resto tudo correu. Pedro, o valentão, correu. Tomé, aquele que tinha que ver para crer, correu. João, os outros discípulos correram. Ficou Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, aquela que foi liberta, e João, o apóstolo do amor. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Maria, mãe de Jesus, por que ela ficou? Porque ela conhecia o seu filho. Ela sabia que o filho que ela carregava não era um ser qualquer.
O filho que ela carregou, que ela criou, que ela foi usada por Deus para criar no mundo, era o rei dos judeus, era o filho de Deus, era aquele que desceu do céu para restaurar todas as coisas. Eu não entendi, mulher Zé, eu vou te explicar. Só fica diante da cruz quem conhece a Cristo. Só fica com Jesus no momento da adversidade quem conhece a Cristo. Quem não conhece, corre. Quem é valentão, corre. Mas quem conhece a Jesus, pode vir o que vier, pode levantar o que levantar, pode vir o demônio que vier, ele permanece diante da cruz. Ele não arreda a pé da cruz, porque ele conhece a Cristo. Maria ficou porque ela sabia quem seu filho era. Maria Madalena ficou por quê? Porque ela teve uma experiência real com Cristo. Era uma mulher possessa, endemoniada, subjugada, era uma mulher desvalorizada, e naquela época de Jesus, mulher era um ser desvalorizado. Imagina uma mulher endemoniada, prostituta. Ela só ficou com Jesus porque ela teve uma real experiência com Deus. Olha para mim. Só fica com Jesus quem realmente se converteu. Só fica com Jesus quem teve uma real experiência com Deus. Era um verme lá fora, era um endemoniado lá fora, vivia na margem da sociedade, mas teve um banho de graça, mudou de vida e pode se levantar o que levantar, pode vir o demônio que vier, ele permanece porque ele teve uma experiência real com Deus. Oh, nós precisamos dessa experiência. Nós precisamos dessa experiência. Nós precisamos ter essa experiência. Nós estamos vivendo uma época de uma geração de crentes que é fraco. Olhe para mim. Eu vou falar o que Deus colocou no meu coração para falar. Eu preciso falar. Só Deus sabe as crises que eu sofri para estar em cima desse púlpito. Nós estamos vivendo uma geração, que nem diz o adágio popular, uma geração Nutella. Qualquer coisinha é motivo para dar um estardalhaço. Qualquer motivo, como diz o gaúcho, qualquer coisinha é motivo para dar um fiasco, e já roda a baiana, e já é um brigueiro, e já não quer mais nada, e já quebra os pratos, e porque Deus não me ouve, esse Deus é injusto, eu não sei mais o que fazer. Não, irmão, quem teve uma experiência com Cristo, ele fica com Cristo até o final, até o último momento, ele fica com Cristo e nada tira ele de lá. E essa experiência não vem porque eu sou filho de pastor, porque você é filho de pastor, porque eu sou filho de obreiro, porque você é filho de obreiro, porque você nasceu na igreja, se criou na igreja, não. Essa experiência veio a partir do momento em que você entende que é necessário nascer de novo. Que é necessário você largar uma vida corrupta, totalmente cheia de pecado, cheia de dor. Dentro da igreja, irmão, dentro da igreja, é filho pródigo dentro da igreja, vive na casa de Deus, vive dentro de culto, vive no coral, tira a escala, mas não conhece o Pai que serve, não conhece o Deus que serve, vive uma vida aparente. A boa notícia que eu tenho para ti nesta noite é o que o maior interessado em renovar a tua vida, em se fazer conhecer, é o próprio Pai das luzes que quer se fazer conhecer a você. Se tem alguém interessado em mudar a tua vida, esse alguém é Deus. Se tem alguém que quer mudar a tua história, esse alguém é Deus. E no momento que você tem uma experiência com Deus, meu irmão, a sua visão muda,
a sua compreensão muda, o seu entendimento muda, a sua compreensão das coisas gerais mudam. Era o que Maria Madalena estava fazendo. Uma prostituta endemoniada deu um banho de coragem em todos os discípulos. Porque ficou. Em terceiro lugar, João, o apóstolo do amor. Por que João ficou? Porque João era amigo de Cristo. Olhe para mim aqui. Olhe para mim. Cristo não quer ser somente teu Senhor. Cristo não quer ser somente aquele que guia teus passos, que leva a tua vida. Ele quer ser teu amigo. Ele quer ser teu amigo. Jesus falou para os discípulos: não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. O servo é mandado, o amigo faz o que faz porque ama o outro amigo. Jesus morreu por ti porque te ama e quer ser teu amigo. Ele quer ter intimidade contigo. Diga para quem está do seu lado: Cristo quer ser teu amigo. Diga mais uma vez a pessoa do outro lado: Cristo quer ser teu amigo. Agora chacoalha quem está na frente e diz: Cristo quer ser teu amigo. Quem está atrás, diga para ele: Cristo quer ser teu amigo. Por que isso, irmão Eliezer? Porque eu sei que tem moço e moça aqui que está numa crise existencial, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Eu quero te dizer que para ser amigo de Cristo não precisa pedigree, não precisa ser especial. Basta você querer ser amigo dele e ele vai ser teu amigo. Basta você querer ter intimidade com ele e ele vai ter intimidade com você. Deixa eu continuar. Tiago se converte depois da ressurreição de Cristo e descreve essa carta, essa epístola geral, que é para todas as igrejas. E a mensagem de Tiago não é fácil. A mensagem de Tiago, ela não é uma mensagem tragável, digamos assim. Ela não é doce ao paladar. Tanto que um dos comentários que eu li sobre o livro de Tiago é que ele é considerado o Amós do Novo Testamento. Você sabe quem era o profeta Amós? O nome Amós quer dizer carregador de peso, carregador de fardos, carregador de pedras. Tiago é comparado ao Amós do Novo Testamento. Ou você acha que o Evangelho é simplesmente um mar de rosas? Ou você acha que o Evangelho é simplesmente você ter uma vida feliz, agradável? O Evangelho é como se fosse uma terapia e Jesus como se fosse um mero terapeuta? Não. Antes de tudo, o Evangelho é confronto, é compromisso. Antes de tudo, o Evangelho, o objetivo do Evangelho é mudar a tua vida. É fazer você deixar do pecado e ter uma vida santa. Ter uma vida pura diante de Deus. E Tiago, eu sinto a presença de Cristo aqui. Eu sinto a presença de Cristo. E Tiago, ele traz esta realidade. E quando ele descreve esta palavra, há quem diga, comentários sobre o livro de Tiago, que ele seria o livro mais judaico do Novo Testamento. Mesmo ele não falando de lei, não falando de templo, não falando de sacerdócio, não falando de da lei levítica, ele é um dos livros mais judaicos do Novo Testamento. Porque Tiago traz à tona a lei e Cristo, e coloca aqui dentro desse livro dizendo que a lei
de Cristo e de Deus é perfeita, e acima de tudo é uma lei de liberdade. A lei não é para amordaçar você. A lei de Cristo não é para amarrar você. A lei de Cristo não é para botar uma canga sobre os teus ombros. A lei de Cristo é para te libertar do pecado, te libertar do inferno e fazer de você um homem e uma mulher livre para a glória de Deus Pai. Eita! A Bíblia diz que aonde há o Espírito, ali há liberdade. Você é livre para não pecar, você é livre para chegar diante de Deus, você é livre para adorar, você é livre para cantar. O pecado não te domina, o inferno não te domina, tu não é mais escravo do diabo. A lei de Cristo é uma lei de liberdade. Levante as suas mãos ao céu se você é livre. Se você não é livre, receba a liberdade nessa noite. Ele veio para libertar, ele veio para quebrar as algemas, ele veio para arrebentar os grilhões, ele veio para libertar a sua vida. Eita! Tiago está dizendo isso. Você conhece o livro de Tiago pelo versículo: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E essa é a máxima do livro de Tiago. É você achegar-se a Deus. É você manifestar o desejo de chegar a Deus. É você manifestar a intenção de chegar perto de Deus. E Deus prontamente vai responder ao teu objetivo. Olhe para mim. Não interessa quem você é. Não interessa o seu histórico. Não interessa o seu passado. Não interessa o seu currículo. Não interessa o buraco que você mora. Não interessa se a sua casa é a antessala do inferno. Não interessa se a sua história é cheia de problemas e dificuldades, cheia de decepções. Se você chegar diante de Deus, se você chegar diante de Deus com o coração quebrantado, com uma alma quebrantada, a Bíblia diz, o próprio salmista Davi escreve num salmo que ele está confessando o seu pecado. Ele está dizendo: Deus, o meu pecado me atordoa, eu sinto dores nos ossos, eu estou a ponto de morrer, mas eu sei que tu não rejeitas um coração contrito, uma alma quebrantada. Ele vai atender o teu clamor, Ele vai te atender. Vamos fazer uma experiência. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E comece a orar no seu coração. Diga a Deus: eu quero chegar perto de ti. Diga a Deus: eu quero chegar perto de ti. Eu sou falho, eu sou pequeno, eu sou pecador, eu sou cheio de problemas, eu estou cheio de crise, estou cheio de dificuldade, eu estou mergulhado em problemas, mas eu quero chegar perto de ti. Eu dou alguns segundos para você fazer essa experiência.
Ó Deus chegando aí. Ó Deus chegando aí, é Ele dizendo: vem que eu te acolho, 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 vem que eu te acolho. Tu tá embaixo, eu te levanto. Tu tá caído, eu te levanto. Tu tá doente, eu te curo. Tu tá problemático, eu resolvo. Tu tem perguntas, eu respondo. Vem que eu te acolho. É a presença de Deus que renova a tua vida hoje. É a presença de Deus. Eu não sei que maneira você entrou aqui, mas Deus tem o objetivo de renovar a tua vida. Olha para mim. Eu preciso continuar. Eu preciso dizer que Deus deu uma remanejada na mensagem. Eu estou quase uma semana estudando esse livro, fiz algumas anotações, mas o Espírito de Deus remanejou a mensagem inteira. Eu dificilmente prego com esboço, mas eu fiz aqui bonitinho, anotado. Ei, Deus está disponível a você. Deus está disponível a você. Deus está disponível a você. Deus não é padastro, Ele é Pai. Você pode entrar na presença dEle quando você quiser. O salmista chega a dizer o seguinte: Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? E a resposta que ele dá é muito simples: é só ter mãos limpas e coração puro. É só você ter mãos limpas e coração puro. É só você ter uma mão onde não passou pecado, uma mão que não se corrompeu. É só você ter uma mão, e uma das traduções que eu vejo na Bíblia para mão é trabalho. É só você ter um trabalho sincero diante de Deus. É só você ter uma devoção sincera diante de Deus. E um coração de carne quebrantado. Ter uma adoração verdadeira diante de Deus. E Deus vai até você. Entenda que Tiago, quando fala isso, ele dá algumas condições para chegar até Deus. E essas condições é justamente você olhar para o espelho. Veja o que ele diz aqui: aquele que não cumpre a palavra de Deus, aquele que é ouvinte esquecido, Jesus já disse isso. Aquele que ouve as minhas palavras e cumpre é como alguém que edificou a casa na rocha. Não é um palácio, não é uma fortaleza, não é uma cidade de refúgio. Pode ser uma tapera de madeira, mas se tiver em cima da rocha, vai vir vendaval, vai vir chuva, mas ela não vai se desmanchar, porque está na rocha. Agora, aquele que não ouve as minhas palavras e esquece, é que nem o camarada que construiu a casa na areia. É bonita, é grande, é imponente, chama atenção, brilha, bem pintada, mas veio a primeira garoa, afundou, desmanchou, ruiu. Por que isso? Porque firmar na rocha, eu não sou construtor. Mal é mal, sou servente pedreiro. Eu sei quebrar coisa, construir não. Mas quem é construtor vai concordar comigo que a coisa mais difícil que tem é edificar casa em cima de pedra. Ou estou errado? Vai bomba, picareta. E a picareta foi o diabo que inventou, não foi Deus. Pelo amor de Deus. Vai britadeira, vai tudo. Mas seguinte, depois que a casa levantou, para derrubar, só Deus. Só Deus.
O salmista descreve no Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe que monte era esse? O monte onde estava a casa de Deus. Eita! Cânticos de peregrinação, está o peregrino caminhando, avançando por deserto, por valado, por tudo que é coisa, e de repente quando ele se sente cansado, ele olha para onde estava edificada a casa de Deus, o templo de Salomão, e ele descreve: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele olha para a casa brilhando, dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A casa edificada na rocha não cai. Não cai. E Tiago, ele pega essa palavra e coloca aqui: quem é ouvinte esquecido é como aquele que olha a sua imagem no espelho, a sua imagem, e quando vira, esquece do seu rosto, sofre de amnésia. E existem algumas questões que Tiago ressalta, alguns sintomas de pessoas que não olham para o espelho, ou que até olham e esquecem da sua imagem. A primeira sintoma é quando Tiago descreve no capítulo 2 a acepção de pessoas. Paulo descreve no capítulo 2 dizendo: vocês se dizem cristãos, mas estão escolhendo quem é bom e quem é ruim. Vocês se dizem cristãos, mas quando entra um doutor com um anel no dedo e roupas arrojadas, vocês tratam bem. Mas se entrar um irmãozinho, vocês mandam sentar no chão. Quando nós deixamos de olhar para o espelho, e eu vou explicar mais para frente o que é o espelho. Quando nós deixamos de olhar para o espelho, nós começamos a fazer o julgamento humano. Começamos a fazer o julgamento do profeta Samuel. Olhou para Adab, Abiú, bonito, imponente, grande, musculoso, homem forte, homem de guerra. Se levanta dizendo: é esse o camarada, é esse o rei. E o Espírito de Deus brada lá no céu dizendo: senta, porque não é ele. Segundo sintoma de quem não olha para o espelho, é uma fé morta. Capítulo 2, versículos 14 a 26, ele está dizendo: vocês que dizem que têm fé, têm que ter obra, porque a fé é invisível, mas a obra é visível. Não adianta tu chegar para alguém que está necessitado e dizer para ele: vai em paz e Deus te abençoe, e não der algo para ele cobrir as suas necessidades. Uma fé sem obras é morta. E ele continua dizendo: tu diz que tem fé. E aqui é uma das palavras que estremeceu inteiro, dos pés à cabeça. Tem fé? Me mostra a tua fé, que eu me mostro as tuas obras. Tu diz que crê no Senhor, pois eu também te digo que os demônios creem, que estremece. Sabe o que eu entendo aqui? Que se tem alguém que tem fé, se chama diabo. Eu e você imaginamos a imagem de Deus. Eu e você sentimos a presença de Deus. Eu e você, se tivermos uma vida santificada, teremos visões rabiscadas, melhor dizendo, da presença de Deus. Agora, ninguém viu a Deus. Quem está aqui dentro, ninguém viu, senão já teria partido para a glória. Satanás viu. Mais do que isso, conhece a face de Deus. E Tiago está dizendo: ele crê que estremece, no entanto é diabo. Ei, olha para mim. Fé sem resultados de fé é uma fé morta. Fé
sem demonstração de fé não vale. Fé sem uma demonstração devida de vida de fé não passa de falácia, de farisaísmo, não passa de uma característica de sepulcro caiado. É bonito por fora, mas é oco por dentro. Deixa eu explicar. É mais ou menos assim. Aqui, o camarada pula. Eu sou pentecostal, gente. Sou pentecostal. Gosto de pulo. Gosto de grito, gosto de língua estranha. Fica enjoado na Assembleia de Deus que você entra e parece estar dentro de uma católica. Fica enjoado. Mas a verdade é que tem muita gente que faz barulho, mas não produz nada. Nós estamos vivendo uma era de pregadores de muito barulho e pouca mensagem. De muitos cantores e poucos adoradores. De muitos administradores e poucos pastores. Fé sem obra é morta. Ele chega a dizer o seguinte: Abraão foi justificado pelas obras. E aí pode vir algum teólogo para cima de mim dizendo: não, a justificação é pela graça única e exclusivamente. Sim, mas quando você é justificado, você demonstra a sua fé através das obras. É intrínseco, é automático, é um resultado imediato. Era bêbado, não é mais. Era prostituto, não é mais. Se drogava, não se droga mais. Brigava, não briga mais. Era cainha, mão de vaca, não é mais. Era avarento, não é mais. Era corrupto, não é mais. Por quê? Porque a fé entrou na vida dele. Deixa eu continuar. Em terceiro lugar, uma língua desgovernada. Capítulo 3, versículos de 1 a 12. Tiago está dizendo o problema dessas igrejas. Um membro tão pequeno. A língua também, a 3, versículo 6, se você quiser me acompanhar. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posto entre os nossos membros e contamina todo um corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. E nesse contexto da língua, Tiago fala, não pode sair de uma mesma fonte água boa e água ruim. Não pode sair de uma mesma árvore figos e oliveira. Ou você é água boa ou é água ruim. Ou você é crente ou você não é. Ou você é salvo ou você não é. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. É o que está na Bíblia. Eu estou correndo aqui. Em quarto lugar, a falsa sabedoria. Capítulo 3, versículos 13 e 17. Ele está dizendo, mas a sabedoria, ou melhor dizendo, 13, está dizendo, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre-se pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Deixa eu sintetizar para você. Deixa eu esmiuçar para você. Eu tenho uma carteira de presbítero. Eu tenho um bacharel em teologia. Eu sei todos os meandros da Bíblia, o aramaico, o hebraico, os radicais, o latim, a vulgata.
Mas, no entanto, o principal objetivo é reparar se o outro está com a barba grande ou pequena. É reparar que o pastor comprou um carro novo. Se você soubesse o que sofre um pastor, é você andar com esse bando de... Eita! É você andar com esse bando de desigrejado, crente de YouTube, pregador de live. É você gastar rios de dinheiro para ir assistir um camarada que fala em nome de Deus, mas é endemoniado dentro de um estádio. E não é capaz de dar o dízimo. Falsa sabedoria. Nós precisamos voltar a olhar para o espelho. Como eu disse, eu preciso entregar tudo que Deus me manda entregar. Soberba. Quinto sintoma de quem não olha para o espelho. Soberba. Capítulo 4, 1 a 16. Tiago está dizendo: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Quem manda na minha vida sou eu. Meu corpo, minhas regras. Eu tenho meu entendimento das coisas. Eu faço as coisas da maneira que eu acho que é certo, que eu acho que tem que ser. Porque segundo os estudos de ABC, segundo a teoria XY, eu tenho que entender que a Bíblia entra aqui. Porque não, irmão, no momento em que você aceita Cristo, você se desvencilha do seu eu para viver a vida dele em você. E Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sexto lugar. E aí é um pecado que dificilmente nós conseguimos entender. O pecado da omissão. Capítulo 4, versículo 17. Aquele que, pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado. Se você sabe que tem que fazer certo e você faz o errado, você está pecando, mediante a Bíblia. Em sétimo lugar, avareza. E aí Paulo está aí, Tiago está dizendo sobre dinheiro, sobre contribuição. Mas nesse meandro, de características de alguém que esquece do espelho, ele dá uma receita para você mudar de vida. Ele dá uma receita para você olhar para o espelho e enxergar quem você é. E quando você se assustar com a imagem, vai bradar a voz de Deus sobre a tua vida. Onde é que está isso, irmão Eliezer? Capítulo 4, versículos 7 a 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Eu vou encerrar aqui. O que é o espelho que o Tiago está falando? No Antigo Testamento nós tínhamos o templo. Esse templo, tanto como o tabernáculo, tinha utensílios. Nesses utensílios tinha algo chamado pia de bronze. O sacerdote imolava o cordeiro em cima do altar do sacrifício, e para entrar no Santo dos Santos ele tinha que se limpar primeiro. Ele saía do altar do sacrifício e chegava na pia de bronze.
E aí está o mistério. No deserto, os utensílios foram feitos com as ofertas do povo. O bronze daquela época era usado para espelho. Naquela época, no deserto, na saída do Egito, não existia vidro. O espelho era bronze polido. Você pegava a peça bruta de bronze e ia arrastando na areia até ele refletir a imagem e se transformava no espelho. Essa pia de bronze foi feita com os espelhos de bronze. Portanto, quando o sacerdote saía do sacrifício, que ia para dentro da pia, quando ele ia se lavar, a imagem que ele enxergava não era do ciclano, não era do beltrano, era dele. Sabe o que é o espelho? Palavra de Deus. Você quer viver uma vida santa? Olha para o espelho. O rabacanda, rabarrasurrai. Arieservenai, assorianda, rahasurabacarabagassurabacandara. Quer ter sucesso na tua vida material? Olha para o espelho. Quer ter sucesso na tua vida matrimonial, sentimental? Olha para o espelho. Quer ter sucesso, conquistar os teus sonhos? Olha para o espelho, que quando você olhar para o espelho, você vai ver a sua imagem, que é uma imagem de pecador, que é uma imagem de alguém que precisa de graça. Mas quando você mergulhar na água chamada palavra, a sua vida vai ser mudada, porque o espelho vai estar refletindo. Sabe por que tem tanta gente perdida por aí? Sabe por que tem tanto moço se matando? Sabe por que tem tanto pastor tirando a sua vida? Sabe por que tem tanto crente perdido? Porque olha para tudo e para todos, mas para quem tem que olhar não olha. Olha para todo mundo e olha para tudo. É guiado por ideias. É guiado por falácias. Ei, a minha esposa me apelida de João Batista. Você já entende por quê? Eu já tentei pregar diferente, não consigo. Eu já tentei sair dessa veia, não tem jeito. Você não sabe o preço que se paga para pregar essa mensagem. Eu passei uma boa parte da tarde de ontem no expediente da igreja com dores no corpo inteiro, enquanto eu estudava isso aqui. Está na hora de você olhar para o espelho. Está na hora de você olhar para o espelho. Ei, o dia que nós vivemos são dias maus, são dias de escuridão. A Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam. Não, eu sou assembleiano, eu sou neto de pastor, eu sou filho de pastor, eu sou sobrinho de pastor, eu sou primo de pastor, eu nasci nessa igreja e pela graça de Deus eu nunca saí dela, mas nós estamos correndo o risco de perdermos o nosso castiçal se não olharmos para o espelho. Uma das passagens bíblicas do Apocalipse que mais impacta é Éfeso. Porque Laodiceia só se transformou em Laodiceia porque Éfeso não fez o que era para fazer. João disse: lembra-te de onde caístes, volta para lá e te conserta. A nossa igreja
até hoje, ou até o exato momento, é conhecida como o maior movimento pentecostal do mundo. Quem diz amém? Amém. A nossa igreja é a igreja que nos anos 80 até o período do início do ano de 90 foi a que mais cresceu. Quem diz amém? A nossa igreja tem uma igreja, a Assembleia de Deus tem a igreja em cada buraco do nosso Brasil. Quem diz amém? Amém. Sabia que se nós não olharmos para o espelho, nós vamos perder tudo isso? Vamos nos transformar numa entidade filantrópica. Ou nós olhamos para o espelho, ou nós vamos sucumbir e virarmos um corpo inerte. Vamos entrar em coma espiritual. Vamos perder aquilo que nós recebemos dos nossos pais e avós. Que foi uma igreja que quando um cego entrava aqui, saía enxergando. Quando um paralítico entrava em cima de uma cadeira de roda, ele saía no culto empurrando a própria cadeira. Vamos perder este fogo em que batismo no Espírito Santo acontecia em culto doméstico. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mocidade de Santo André, está em mim, em tuas mãos, preservar a chama pentecostal da nossa igreja. Deus escolheu você para usar nessa era de trevas. Deus não escolhe, Deus sempre levanta os seus profetas em períodos complicados, e esse período aonde a pregação seja feliz da maneira que você quiser, tenha prazer com quem você quiser, só se proteja nesse período de relativismo, em que a palavra de Deus está sendo colocada à prova, nesse período de cristãos que são verdadeiros endemoniados, nesse período de igrejas que não são igrejas, nesse período de falsos profetas. Deus quer usar você como fonte de azeite, como tocha viva. Deus quer usar você como pedra viva. Deus quer usar você como baluarte do verdadeiro evangelho. Deus quer inflamar a tua vida. Está na hora de você olhar para o espelho. Se coloque em pé. Como eu queria que você estivesse pulando agora. Como eu queria que você estivesse rodando. Mas nesses últimos anos, em que Deus tem me levado para alguns lugares, nos levado, eu aprendi que lágrimas é muito melhor do que pulo. O meu objetivo não é que você saia daqui rouco. O meu objetivo, que eu torço, estou orando para Deus, é que você saia daqui mais crente do que chegou. Sintomas de quem olha para o espelho, a verdadeira sabedoria, capítulo 3, 17 e 18. Arrependimento, capítulo 4, versículos 9 a 10. Expectativa do arrebatamento. Ei, você sabia que Jesus está voltando? Você sabia que o relógio de Cristo já está apontando os últimos segundos? Já se cumpriu todas as profecias da Bíblia, falta se cumprir só uma, e que uma é esta: Cristo voltar para buscar a sua igreja, e aquilo que é corruptível se transformará no incorruptível. Capítulo 5, 7 a 9. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador espera o fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Urara, suraba, caraba, surada. Urabacanda, raha, suriando, ramandaraba, suria. Eranda, raha, surabacanda, rabachurabacanda. Ei, olhe para mim. Continue arando a terra. Continue agarrado à sua enxada. Continue plantando. Continue trabalhando, moço. Mas, irmão Eliezer, está difícil, está cansativo, eu não aguento, os ataques são ferozes. Continua, porque a chuva seródia e temporã vai passar sobre a tua vida. Oh, que alegria se Jesus voltasse hoje. Imagina o céu se abrindo, irmão. Imagina a trombeta tocando. Imagina você fechar os olhos aqui e abrir lá. É 1 milésimo de segundo. É um abrir e fechar de olhos. É uma piscada. Você fecha o olho aqui e quando abre se depara com Cristo lá na glória. Diga para quem está do seu lado: continua arando a terra. Faz isso, faz isso. Faz isso. Faz isso. Ei, obreiros, continue trabalhando. Líderes de mocidade, continue trabalhando. Pastores, continue trabalhando. A chuva de Deus vai passar. A chuva de Deus vai passar. Vai vir chuva, vai vir renovo. A Bíblia diz: assim como a terra molha, a chuva molha a terra, e que não levanta sem cumprir o seu papel, as minhas palavras não voltarão para mim vazias. Paciência mediante a tribulação, capítulo 5, 10 e 11, onde ele fala de Jó. Uma fé viva, capítulo 5, 14 a 15. Se alguém entre vós está doente, e ele diz: mas não é a unção, mas a oração da fé. A fé que era morta antes, aqui está dizendo: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Oh meu Deus, eu me lembro: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, curarão os enfermos, e se beber alguma coisa mortífera não vos fará dano. Em sexto lugar, humildade. Capítulo 5, 16 a 17. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Ninguém é maior do que ninguém aqui dentro, irmão. Ninguém é super crente. Ninguém é super obreiro, ninguém é super jovem. Deus não trabalha com super, Deus trabalha com pequeno. Deus não trabalha com forte, Deus trabalha com fraco. Deus não trabalha com grande, Deus trabalha com menor. Ninguém aqui é estrela. Temos a organização ministerial, é verdade, mas diante da cruz todos nós somos a mesma coisa. Em último lugar, visão evangelística. Capítulo 5, 19 a 20. Irmãos, se algum dentre vós tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, pecador,
salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha para cá. Eu quero desafiar você. Você é valente? Eu quero desafiar você que sabe que está sofrendo de amnésia espiritual. Vem culto, sai culto. Vem campanha, sai campanha. Vem congresso, vai congresso. E você permanece da mesma maneira. O Espírito de Deus está me mandando falar algumas coisas pesadas aqui. Sai do culto e volta para o celular. Isso aqui pode ser instrumento de bênção, mas também pode arruinar a tua vida. Sai do congresso e vai para os cantos, para as praças, para onde é mais escuro. Sai do congresso no domingo, chega na segunda, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para casa, não honra pai, não honra mãe, faz bandaleira na escola, faz trambique no trabalho. Está na hora de você olhar para o espelho. Eu não vim aqui entregar chave de carro para você, nem profetizar casamento. Deus faz tudo isso, mas se você não olhar para o espelho, a sua vida vai estar sendo arruinada. Você está mentindo para você mesmo. Você está perdendo tempo aqui dentro dessa igreja. Mas a boa notícia é que o espelho está aqui. A palavra viva chamada Jesus está aqui. O verbo vivo de Deus está nessa igreja. Eu quero desafiar você que quer olhar para o espelho a vir aqui à frente do altar. Eu espero, não tem problema. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem
na segunda-feira. Essa mensagem é para hoje. Eu, antes de chegar aqui, até eu sentar nessa cadeira, eu estava dizendo: Deus, é real? É isso aí que eu tenho que pregar, Jesus? Pelo amor de Deus, olha o tamanho da igreja. Chacoalha aquilo lá, Jesus. Dá uma mensagem de fogo. Quando eu sentei, eu senti uma graça assim, ó, que invadiu a minha vida. Senti uma glória que embargou meu coração de uma maneira. Você precisa mudar de vida. Não adianta ter cara de crente, não adianta ter roupa de crente, voz de crente, Bíblia de crente, carteira de crente, se você não estiver mergulhado dentro da palavra. Se você não quiser olhar para o espelho, você vai estar mentindo para ti mesmo. Hoje Jesus está aqui para mudar a tua vida. Eu preciso que você entenda isso. Tem como cantar aquele último hino que o coral cantou? Jesus tem poder para quebrar do exército, enfim. Tem como cantar esse último hino? Que foi nesse hino que me renovou aqui sentado. Venha. Venha. Venha, tem cadeia. Eita. Jesus está quebrando cadeias aqui hoje. Moço, Jesus quer te livrar da internet. Moço, Jesus quer te livrar da prostituição. Moça, Jesus quer te livrar desse espírito depressivo. Venha. Por favor, feche seus olhos. Com a permissão do pastor Silas, eu preciso de alguns pastores aqui em cima comigo, por favor. Pastores, por favor, venham aqui em cima. Eu preciso dos pastores aqui e os líderes de mocidade fiquem posicionados aqui à frente. Tem uma guerra tremenda aqui. Tem uma guerra tremenda aqui, mas eu sou teimoso, nós vamos vencer a guerra. Os pastores que vão se posicionando aqui, levante as mãos para lá. Os líderes fiquem aqui, na frente dos moços. Venham os pastores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda cadeia seja quebrada agora. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda cadeia seja quebrada agora. No nome de Jesus. Ei, moço! Cadeias quebradas. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Sim, há poder. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebradas. Em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus, seja liberto. No nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. No nome de Jesus. Cadeias quebradas.
cheio. Vem aqui para ser cheio de Deus. Vem aqui para ser cheio de Deus. Vai soprar. Venha, venha, venha. Vai soprar o vento. Vai soprar o vento. Há poder no nome de Jesus. Eu preciso orar. O meu tempo já esgotou. Abrace a pessoa que está do seu lado. Abrace uma ou duas pessoas que estão do seu lado. Isso. Vamos orar. A mocidade, os obreiros da mocidade vão orando pelos jovens. Os líderes de mocidade vão orando pelos jovens. Isso. Vão orando, vão orando, vão orando. Se espalhem e vão orando. Olha lá, vem, vem, vem. Isso. Venha, venha. Os líderes de mocidade vão se espalhando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai eterno, Deus de misericórdia, em tua presença nós entramos nesta noite. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu preguei a tua palavra. A tua palavra é renovo. A tua palavra é pão. A tua palavra é água. A tua palavra é remédio. A tua palavra é martelo. A tua palavra é machado. A tua palavra é espada. A tua palavra enriquece. A tua palavra revela. A tua palavra levanta. Renova, renova. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Receba, 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 receba.